Bom dia! Bom dia! Vamos começar hoje o nosso capítulo 12 do estudo de Provérbios. Estamos aí já no 11º dia. E vamos lá, né? Saber o que é que Deus está querendo nos ensinar no dia de hoje. Hoje o capítulo 12 fala muito sobre correção, sobre a questão da nossa língua. Bom dia! Então vamos nos atentar para o ensinamento de hoje, porque Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer, mas a depender da forma como nos comportamos, isso pode adiar ou até anular aquilo que ele tem para fazer. Ué, Jussara, mas Deus não tem poder? Tem, mas ele respeita o seu posicionamento, ele não invade os seus pensamentos e nem interfere nas suas decisões. Conforme você andar, assim será o seu caminho. Então você precisa estar muito atento com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, a forma como você age, porque isso pode ser decisivo para os caminhos para a sua vida. Deus ele fala: eu coloco diante de você 2 caminhos, a bênção e a maldição. E ele ainda dá a dica: escolhe, pois, a bênção. Ou seja, ele te dá o direito de você escolher. Você que vai escolher o que é que você quer. Né? E não adianta você escolher caminhos errados, não adianta você ter decisões erradas e você querer que Deus cumpra. Deus ele se move por princípios que ele mesmo criou. E se você quiser conhecer os princípios de Deus, basta você andar com ele e ler a sua palavra e praticá-la. Com certeza você será como uma árvore. A Bíblia nos assemelha a uma árvore que é plantada junto a ribeiros. Ou seja, uma árvore que é cercada por um lugar de águas. E ele diz que a sua folhagem não vai cair. Ela dará o seu fruto no tempo certo, no tempo determinado. Sabia que existe um tempo determinado por Deus? O tempo de Deus, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, para acontecer tudo o que ele falou na sua vida. E esse tempo é justamente o tempo que você precisa para amadurecer. Não é que Deus demora de fazer algo, ele nos prepara para aquilo que ele nos prepara para aquilo que ele já fez. Tudo que Deus tem para a gente já está pronto, já existe, já é real. O que acontece é que nós estamos sendo preparados para receber aquilo que ele já preparou. O povo, quando Deus ele prometeu Canaã para o povo, Canaã já existia. O povo que estava no lugar errado, o povo que estava no Egito, né? O povo que ainda precisava se deslocar, precisava ser transformado, e o trajeto do Egito até Canaã era o deserto, era o que? Era o tratamento, era o aprendizado, era aprender com Deus, era aprender os ensinamentos de Deus, era aprender quem era Deus, porque com tanto tempo distante o povo não sabia mais quem era Deus, o povo não conhecia mais quem era Deus. Né? Quem conhecia Deus eram os antepassados daquele povo. Aquele povo não tinha intimidade com Deus. Então, o trajeto do deserto até a terra de Canaã era para que aquele povo voltasse a conhecer quem era o Deus de aliança, quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Todo o trajeto que nós passamos é para que nós estejamos mais próximos, conheçamos mais ao Senhor. E quando nós nos achegamos a Ele, é impossível não acessar tudo que já está nele. Tudo que já está nele é tudo que nós precisamos. Tantas pessoas andam dando voltas ao deserto, ao invés de escolher fazer aquilo que já sabe que é certo, ao invés de escolher aquilo que Deus já determinou. Então, quanto mais nós demoramos, quanto mais nós insistimos em andar da nossa própria forma, do nosso próprio pensamento, do nosso próprio jeito, quanto mais nós escolhemos andar segundo o nosso coração, muitas vezes machucado, e aí a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas o coração é enganoso quando ele está carregado das suas próprias convicções e não carregado do amor de Deus. É impossível um coração carregado pelo amor de Deus se enganar, porque Deus ele amou. Deus ele amou. Mas vamos lá, sem delongas, estudar o capítulo de hoje, que fala muito
sobre a questão da nossa conduta, né? E a Bíblia fala assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. A pessoa que não tem prazer em ser disciplinada, não tem prazer no conserto, ela com certeza vai cair, ela com certeza vai quebrar a cara. Mas aquele que ama a disciplina, ele ama o conhecimento, com certeza ele vai crescer, ele vai deslanchar. Por quê? Porque ele não anda segundo apenas os olhos dele. Porque os olhos dele são limitados, mas quando ele para, ouve, retém ali o que é bom, retém ali aquilo que vai causar uma transformação, com certeza ele vai deslanchar nos seus caminhos. O homem bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão dos seus ossos. Imagine ossos podres, você não consegue nem se locomover. A mulher virtuosa, ela é uma coroa. Ela é como uma coroa, ela não precisa se mostrar, ela não precisa se aparecer. Uma coroa, ela é visível. Uma coroa, ela chama a atenção sem ela falar nada. Né? Quando a gente coloca algum adereço na cabeça, automaticamente chama a atenção. Quando a gente coloca um colar, uma pulseira, um anel, um brinco, automaticamente chama a atenção. A gente não precisa falar nada, ó, tô com brinco, ó, tô com colar. Não. O acessório chama a atenção. E olha que nós não temos o hábito de usar coroa, mas imagine uma coroa na cabeça. Como que chamaria a atenção das pessoas? Como que a beleza da coroa tem esse poder de chamar a atenção? E a Bíblia assemelha a mulher virtuosa como uma coroa. Ela é encantadora, ela é linda, ela chama a atenção, sem precisar ser exacerbada, sem precisar ser, como que eu posso dizer, vergonhosa, sabe? Ela chama a atenção por uma beleza que está dentro dela e aí acaba extravasando. Mas a que procede vergonhosamente é podridão dos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar o sangue, mas a boca dos retos livra homens. Ou seja, tudo aquilo que o perverso faz, tudo aquilo que o perverso fala, é só para tramar destruição, divisão, facção. Mas a boca do reto, o reto ele não gosta de criar problema, ele resolve problema. Né? O reto, a pessoa justa, ela sabe que é impossível não lidar com problemas, mas ela não está aqui para aumentar problema. O justo e o reto, ele está aqui para resolver, ele está aqui para esclarecer, ele não está aqui para piorar, ele gosta de resolver, de esclarecer. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Ou seja, você vai ser louvado, você vai ser reconhecido na proporção do seu entendimento. A forma como você abre a boca, a forma como você age, a forma como você se manifesta, você será louvado por isso. À medida com o que você fala, com o que você cospe, o nível do seu entendimento, o nível da sua forma de agir, de pensar, nessa mesma proporção você vai ser louvado. Se há muito entendimento, se há muita sabedoria, nossa, haverá muito louvor, muito reconhecimento aí. As pessoas ansiarão por ouvir você, por estar com você, mas se há tolice, se há palavras vãs, se você vive falando aquilo que todo mundo fala, se você nem questiona aquilo que todo mundo fala, aí o coração será desprezado. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Até sobre o cuidado com os animais a Bíblia fala.
As pessoas cruéis não têm empatia com os animais, não têm cuidado com isso. E Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele gosta quando a gente tem um carinho. Você não precisa gostar, você não precisa ter um animal de estimação, você não precisa criar um animal, mas você precisa respeitar, enxergando a criação de Deus ali. Eles são criação de Deus. E nós podemos aprender muito com os animais. A forma como eles se comportam, a forma como eles amam, a fidelidade, o carinho, o cuidado deles pode nos ensinar e muito. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Essa palavra aqui é muito forte. Você sabia que muitas vezes as pessoas caem em laços só pelo que falou? Só pela forma como julgou alguém? Só pela forma como falou de alguma situação que talvez nem conheça com profundidade? Pela transgressão dos lábios, pelo mal falar, o mal se enlaça na pessoa. Tem gente que atrai, luta para a vida só por causa da loucura dos seus lábios. Só porque fala de maneira, sabe, desenfreada. Não pondera o que vai falar. Mas o justo sairá da angústia. O justo pode até cair em angústia. O justo pode até ser vítima de alguma coisa assim, nesse sentido. Mas por ele ser justo, por ele não aumentar, por ele não alimentar aquilo, rapidamente ele sai. Rapidamente ele se livra daquilo. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Mas o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, você vai comer exatamente daquilo que você fala. Você vai provar exatamente daquilo que você julga. Você vai passar exatamente por aquilo que você fica falando. Exatamente conforme você coloca para fora. Você provará, você comerá do fruto dos seus lábios. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Ou seja, aquilo que o homem semear, ele colherá. Tem gente que vive fazendo a mesma coisa, às vezes até em oculto, achando que não vai colher, achando que vai dar certo, achando que porque ninguém está vendo, que tá tudo bem. Ei, mas uma hora a bomba explode. Olha para o céu. Quando você achar que ninguém tá vendo, olha para o alto. Olha para o alto. Quem decreta a ordem diz: aquilo que você semear, você colherá. Os homens podem não estar vendo, mas eu que mando a bênção ou a maldição, eu que permito, eu que abro, eu que fecho, eu que exalto, eu que abato, eu estou vendo. Então, de mim não adianta se esconder, né? E aí tem a passagem que fala que ainda que a gente suba no mais altos céus, ou ainda que a gente desça no mais profundo mar, não tem como. Deus está lá. Deus está lá. Aquele que tem nas mãos o poder de recompensar está vendo tudo. Aquele que tem nas mãos o poder de reter está vendo tudo. Então, conforme as suas mãos fizerem, assim você receberá. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Parece reto, ou seja, parece, mas não é. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. Há caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom. Olha, parece uma boa oportunidade. Parece. E aí a Bíblia fala também que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é esperar ver o mal em si, até aquilo que é aparente, tem a aparência do mal. Você nem viu o mal ainda, mas isso aqui tá com cara de caia fora, meu filho. Não pague para ver, não pague para ver. Porque quem paga para ver acaba vendo demais. Quem fica... Tem uma história do sapo que diz que se colocar o sapo na panela e colocar água para ir esquentando com água fria e aquela água for colocada no fogo e ir esquentando aos poucos, o sapo ele não pula dali logo.
Se você colocar o sapo numa água bem quente, ele vai pular imediatamente, porque ele percebe que aquilo já está muito quente, é uma temperatura muito alta. Mas se aquela água, se for colocar o sapo na água fria, colocar aquela panela ali para ir esquentando, e esquentando, esquentando, o sapo não percebe que aquela temperatura está mudando. Fica ali até quando ele morre. O que é que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Não pague para ver. Não pague para ver. Há emboscadas que parecem ser aparência de bem. Parece ser caminhos de vida, mas no final acaba te queimando. E quando você tenta sair, você não consegue mais. Portanto, a Bíblia nos orienta. Fuja até da aparência do mal. Não espere para ver. Não espere esquentar. Não ache que você vai conseguir dar conta. Muitas vezes as pessoas brincam com o pecado, brincam com o erro, brincam com aquilo que vai fazer mal. Por quê? Porque elas pagam para ver. Elas querem lidar com a força do seu próprio braço. A Bíblia fala, resistam ao diabo, mas fuja da tentação. José, quando ele estava no Egito, a Bíblia conta que ele já estava conduzindo, dirigindo, governando ali a casa de Potifar. E naquele lugar, um dia, a mulher de Potifar, a mulher do patrão de José, José era escravo, ele servia. E a mulher do patrão começou a dar em cima de José. E chegou um dia que não tinha ninguém na casa e aquela mulher se insinuou para José e disse, venha, vamos ficar juntos. Agora imagine a patroa chamando o servo para que eles tivessem relações ali, para que eles tivessem um caso. Mas a Bíblia fala que José imediatamente correu daquela mulher. Se o homem hoje abrir a boca e dizer que correu de uma mulher, sabe o que a cultura estabelecida vai fazer com ele? Vai cair em cima dele. Vai cair de pau, de zombar em cima dele. Vai chamar ele de viado, de homossexual, vai dizer que ele é trouxa, vai cair em cima dele. E aí eu te pergunto, homem, o que é que você escolhe? A sua integridade com Deus ou está bem aos olhos dos homens? Ser visto bem, ser visto de uma maneira gloriosa para os homens que são terrenos, que não tem nada para te dar, que não tem nada para te oferecer, ou ser fiel a Deus que tudo vê e paga ao homem segundo as suas obras. José fugiu daquela mulher, porque a gente tem que resistir ao diabo. Para ele a gente não pode baixar a cabeça. Para o pecado a gente não tem que abrir exceção, sabe? Isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Isso quer dizer que nós estamos em todo tempo vigilantes para não pecarmos. Mas se pecarmos, nós temos um advogado, nós temos um justo juiz. Ainda que se cairmos, ele nos colocará de pé. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Né? Então é fugir da aparência. Nossa, mas né, vai que eu tenho um caso com essa mulher, né, já tem tudo de bom e aí de repente minha vida vai ficar melhor aqui dentro. Uma hora, né, a gente pode acabar ficando junto, ela abandona aí o patrão e vem ficar comigo, ó. Será que não passou pela cabeça umas estratégias assim? Claro que passa, sua mente é contaminada. Nós vivemos em uma constante guerra entre a carne e o espírito. Claro que passa, nós somos seres humanos. Mas o que é que você vai fazer? Você vai inclinar os seus pensamentos e os seus comportamentos para os princípios da palavra ou você vai se deixar levar por aquilo que os teus olhos veem? Por aquilo que os teus ouvidos ouvem? Não ande por vista. Não ande por aquilo que os homens dizem. Os homens falam uma coisa e não sustenta de pé. Fala que está contigo e quando você precisa não está. Fala que vai fazer, mas na hora, quando você precisa, não faz. Fala que vai ficar com você, mas de repente lhe dá as costas. Mas Deus não. Deus não é assim. Aquilo que Deus fala, Deus faz. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Mas Ele cumpre primeiro princípios. Deus, Ele cumpre os princípios que Ele mesmo fez. A Bíblia fala que Ele vela pela sua palavra, ou seja, Ele guarda, Ele olha pela sua palavra. É como o livro das leis dos homens. Tudo que o juiz faz, todo julgamento que o juiz determina é baseado no quê?
naquilo que está na lei. Ele nunca vai quebrar aquilo que está na lei. O advogado, quando chega diante do juiz para defender alguma causa, ele chega apresentando o quê? Aquilo que está na lei. Mas, juiz, a lei diz isso, isso e isso. O artigo diz isso, isso e isso. Não é assim? É. E com Deus não é diferente. Quando você chega para o Senhor pela palavra, quando você chega para o Senhor apresentando a sua palavra, não tem como. Você está respaldado. Não tem como aquilo que estava retido não ser liberado. Mas tenha paciência e creia. Acredite, é no tempo determinado. Só regue, só viva pela palavra, só pratique a palavra, só declare a palavra. Ai, Jussara, mas eu não estou vendo nada mudar, eu não estou vendo nada acontecer. Declare a palavra. Você não vai perder nada declarando a palavra. Se os seus lábios proferem morte, você vai viver do fruto dos seus lábios. Mas se os seus lábios declaram vida, você vai ver o movimento acontecer. A Bíblia fala que o profeta estava no meio de um vale sequíssimos. Não era seco, era sequíssimo. Ou seja, um estágio avançadíssimo. Não tinha como. Aquele profeta não ia ganhar nada profetizando maldição, lançando maldição. E aqui não tem mais jeito. E aí eu te pergunto, o que é que você está ganhando? Falando apenas aquilo que os seus olhos veem. Você não está ganhando nada. Você só vai tornar ainda mais seco aquilo que já está seco. Você só vai travar aquilo que já está fechado. Mas quando você escolhe o não, eu já tenho. Eu escolho profetizar, eu escolho trazer vida. Entenda, você é rio de águas vivas, você é luz, você é sal. Aonde você chega, as coisas têm que esclarecer, tem que clarear, tem que se abrir, tem que iluminar, tem que destravar. Você é isso. Você é essa pessoa. A bênção está te acompanhando. Para onde você vai, a luz tem que ir. E as trevas têm que bater em retirada. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Você já viu a pessoa que é toda estressadinha? Rapidamente você conhece aquela pessoa. Porque é imediato. A ira dela se mostra logo, ela já revela logo quem ela é. Ela já revela logo o nível de inteligência emocional dela. O nível de temperamento que ela tem. Bom dia. Mas o prudente, ele oculta a afronta. Não é que ele não sente raiva, não é que ele não sente vontade de afrontar, mas ele tem controle. O que a gente chama de inteligência emocional, a Bíblia chama de frutos do Espírito. A pessoa com inteligência emocional, ela tem domínio próprio. Está na palavra. Não está na palavra com essas palavras, mas aquilo que nós conhecemos como inteligência emocional é o que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Mansidão, temperança, domínio próprio. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que mantém o equilíbrio. Elas não são governadas pelas suas emoções, mas elas governam. Elas não são governadas pelos pensamentos, mas ela decide o que é que ela vai pensar. E claro que isso não quer dizer que você tem o controle de todos os pensamentos. Nós temos milhares de pensamentos durante o dia, mas a pessoa com domínio próprio, ela escolhe o que é que ela vai pensar. A pessoa com domínio próprio, ela escolhe o que é que ela vai falar. Ela tem domínio. Ela não é governada pelos seus instintos. Ela não é um animal irracional. Ela tem raciocínio. E a Bíblia fala que até para prestar culto ao Senhor, nós temos que ter um culto racional. Prestar um culto racional. O que é isso, Jussiara? É eu saber por que eu estou indo para a igreja. Mas tem gente que vai para a igreja e não sabe o que está fazendo lá. Tem gente que vai para a igreja porque se tornou apenas mais uma programação automática. Tem gente que vai para a igreja e quando sai do culto não sabe nem o que foi pregado. Como ter uma vida próspera desse jeito? Não tem como. Você precisa conhecer, exercer a palavra, saber por que você escolheu ao Senhor.
quando você não sabe qual é o verdadeiro motivo pelo qual você está seguindo a Deus, uma hora você vai acabar se vendendo. Uma hora você vai acabar se rendendo para qualquer coisa. Judas achou um absurdo quando aquela mulher jogou o perfume caríssimo sobre Jesus. E aquele mesmo homem que achou um absurdo a atitude daquela mulher, foi o mesmo que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando você não conhece o valor que Jesus tem na sua vida, o valor que você é para Deus, você vai trocar o valor dele, você vai trocar a preciosidade que ele é por qualquer moeda de prata, por qualquer pratinho de lentilha, por qualquer oferta barata. Você vai trocar sua comunhão por Deus, com Deus, por qualquer coisa. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A Bíblia está falando aqui que a ansiedade, ela faz parte, tá? Do nosso coração. Ela é baseada no medo, no instinto de proteção, de sobrevivência. Mas ela se torna assim prejudicial quando excede demais, sabe? Quando se torna excessiva. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E aí acaba abatendo o nosso coração. A pessoa tomada de ansiedade, ela não tem paz. Ela vive o tempo todo uma preocupação excessiva. Mas a boa palavra, quando ela encontra alguém com boas palavras, com palavras de direcionamento, a Bíblia fala que o coração fica alegre. Então, quando você estiver ansioso, procure palavras de vida. Procure pessoas que vão trazer vida para você. E não mais angústia, não mais peso. Esteja próximo de pessoas, alimente relacionamentos que te traz calmaria, não tempestade. Para com isso. Para de ficar buscando pessoas para nutrir o seu vício emocional. Você sabia que tem gente que é viciada emocionalmente em estar o tempo todo sendo rejeitada, em atrair pessoas que a rejeitem, que a atraiam, que a façam se sentir, sabe, angustiada. Isso é um vício emocional. A depender de como você é, você acaba atraindo essas pessoas. Por quê? Porque existe um vício em você. Pessoas que gostam de briga. Isso é um vício emocional. Tá tudo bem, mas a pessoa fica ali procurando problema. Isso é um vício emocional. Reveja, da onde foi isso? Foi seus pais que gostavam de brigar, que viviam brigando? Você cresceu em um ambiente de briga, de guerra, de grito. Pessoas que se traíam, pessoas que se degladiavam. E aí você acabou crescendo com essa estrutura também. Tenha consciência disso, se questione de onde foi que começou a vir isso. Por que eu sou assim? Aí muitas pessoas gostam de dizer, porque eu sou pavio curto, porque eu tenho um temperamento muito forte. Não, querido, isso é um vício. Para de se justificar. Enquanto você se justifica, você não vai mudar. A partir do momento que você reconhece, aí sim você abre o caminho para a mudança. Mas enquanto você fica se justificando e querendo que as pessoas te aceitem desse jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então questione-se. De onde é a raiz disso, do seu comportamento, da sua atitude, do seu temperamento? Você pode se moldar. Para com isso de que pau que nasce torto não se endireita. Existe um carpinteiro muito bom e o nome dele é Jesus. Ele conserta, ele transforma, mas você precisa querer. E por fim, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Como assim, Jussiara, não há morte? Se a gente vai morrer, não haverá
a morte eterna. Até quando você morrer, você estará vivo. Porque a justiça de Deus, ela não passa, ela não falha e ela não morre. Ainda que esteja morto, viverá. Ande segundo os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus são eternos e te conduzirá à vida eterna, tá? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Ouve de novo se for preciso. Anota, coloca no seu coração o que foi que fez sentido para você hoje. O que é que você precisa rever hoje? O que foi que Deus falou no seu coração hoje através da palavra? Mentaliza sobre isso. Tome decisões a partir disso. Poxa, a partir disso que eu ouvi, eu vou mudar isso, isso e isso. O que é que você decide hoje? E crie novos caminhos. Crie o caminho que vai te aproximar cada vez mais de Deus. Não precisa ter pressa. Só o fato de você tornar consciente já é meio caminho andado. Siga no seu tempo. Cresça no seu tempo, evolua no seu tempo. E as bênçãos sobre sua vida alcançarão. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.